Vamos ao nosso assunto agora, são as eleições alemãs. É um regime parlamentarista, como vocês sabem, as eleições parlamentares foram no último domingo. Saíram vencedores dessa eleição, particularmente o único grande partido alemão que ainda sobra com uma votação expressiva, foi exatamente o da Democracia Cristã. Ela saiu a vencedora e o chefe dela e candidato a ser o chefe de governo, Bundeskanzler, como eles falam lá na Alemanha, Friedrich Merz, ele propõe rapidamente formar um governo, coisa que todo mundo duvida. Na Alemanha leva uns 2 meses até eles formarem lá um contrato de coligação e submeter isso à votação novamente do parlamento. Mas confira antes da gente ir para a análise os detalhes na reportagem de Américo Martins, nosso enviado especial a Berlim. Friedrich Merz, o líder do Partido Democrata Cristão, a CDU, promete trabalhar muito rapidamente para criar uma nova coligação de governo aqui na Alemanha. O partido de Merz venceu as eleições deste domingo, mas conseguiu um pouco menos de 30% dos votos. Com isso, a CDU não conseguiu maioria aqui no Bundestag, o parlamento alemão. Com isso, a CDU vai ter que formar uma coligação para ter um governo estável. O partido mais provável para compor essa coligação é o Partido Social Democrata do atual chanceler Olaf Scholz. O Partido Social Democrata conseguiu a sua pior votação na história nessas eleições de domingo, com uma grande rejeição às políticas do atual governo e do chanceler Scholz. O partido que ficou em segundo lugar foi o ultradireitista Alternativa para a Alemanha, um partido que tem entre os seus líderes alguns nomes que estão sendo investigados por possíveis ligações com o movimento neonazista na Alemanha. Existe aqui uma espécie de cordão sanitário entre os partidos políticos para impedir que a AfD, Alternativa para a Alemanha, faça parte de qualquer governo. Merz afirmou que vai manter essa política e que o Alternativa para a Alemanha não fará parte da sua coligação. O Alternativa para a Alemanha dobrou o número de assentos aqui no Bundestag, mostrando que as políticas populistas dos ultradireitistas na Europa continuam ganhando tração. O futuro chanceler alemão disse que a sua primeira e grande prioridade é voltar a fortalecer a Europa, a União Europeia, para que ela tenha independência dos Estados Unidos. Ele se referia aos esquemas de defesa do continente, visto que o presidente americano Donald Trump ameaça enfraquecer a OTAN, a Aliança Militar Ocidental. Além disso, Merz vai ter que trabalhar muito para recuperar a economia da Alemanha, que já enfrenta uma recessão há 2 anos. Ele também promete conter a imigração no país. As negociações para a formação de um novo governo devem demorar ainda semanas na Alemanha. Américo Martins, de Berlim, para a CNN Brasil. Mário Villalba, você foi embaixador na Alemanha. Eu, em várias épocas, morei 15 anos na Alemanha, trabalhando e estudando. Não sei para você, para mim, são cenas que eu achei que não iria ver. E os alemães criaram uma palavra tirada do vocabulário da tecnologia da informática, firewall. Em alemão eles falam Brandmauer, para dizer jamais trabalharemos juntos com um partido como a Alternative für Deutschland, com as características que já foram descritas. Quanto tempo você dá para esse muro cair igual caiu o muro de Berlim? É o temor que existe, né? Não só na Alemanha, mas no mundo inteiro. O importante é que o partido de extrema-direita, o AfD, ficou, depois dessas eleições, um pouco encapsulado. Embora ele tenha dobrado de percentual, né, e de cadeiras no Bundestag, ele, na verdade, ficou encapsulado porque os partidos de centro possuem condições de formar um governo. Então, como foi dito,
A democracia alemã venceu por cerca aí de 28,5%. O SPD, a social-democracia, trouxe mais aí 16%, embora tenha caído muito, é uma pena. Olaf Scholz é uma grande figura, eu tive a oportunidade de conhecê-lo e conversar muito com ele na Alemanha. É uma pessoa que conhece muito o panorama internacional, tinha noção total da importância do acordo Mercosul-União Europeia e foi um grande impulsionador dessas negociações. Mas o fato é que esses dois partidos já têm condições de formar governo. Eles juntos tiraram 45% dos votos, mas na distribuição dos assentos no parlamento, eles já possuem maioria. Como há a cláusula de barreira, não é? Os partidos menores saem, não entram no parlamento e, com isso, há uma redistribuição das cadeiras entre os dois principais vencedores. E se você acrescentar o Partido Verde, então eles ficam com uma maioria bem folgada. Então, o importante aqui é que essas forças moderadas de centro, elas têm condições de formar o governo e têm condições de governar sem recorrer agora ao partido de extrema-direita. É verdade que nunca se sabe, não é? O próprio Merz, ele há pouco tempo atrás recorreu ao AfD para tentar passar uma legislação que criava novas restrições para a imigração. Mas a manifestação contra essa atitude foi tão grande que ele teve que recuar e a lei não passou. Então, ele percebeu que não há hipótese nenhuma de que os eleitores venham a aceitar. Obviamente, eu me refiro aos eleitores moderados, né, os que estão mais ao centro, né, de aceitarem a participação da AfD numa composição de governo. Vamos ver. Agora, vamos ver. De fato, haverá aí um... Desculpa, Mário, você completou o raciocínio? Só eu queria passar para a figura do Merz, passar para o Lorival. Você completou o seu raciocínio? Sim. Vamos pegar a figura dele, Friedrich Merz. Nunca governou sequer uma prefeitura, tem a menor experiência em governo. Ao contrário do Olaf Scholz, citando um personagem que o Mário conheceu bem lá, um político mais experimentado, digamos, em tipo de governo. Ele enfrenta uma revolta contra o centro do espectro político alemão. O que a gente viu nessa eleição foi uma derrocada do centro, no fundo. Inclusive com a juventude alemã indo para um lado e para o outro, votando nos dois extremos, no extremo da esquerda e no extremo da direita. O Bild Zeitung, que é o principal jornal alemão, tentou um trocadilho que pegou mal em alemão. Ali na primeira página da matéria do Américo estava lá, Merz macht's. Nem em alemão soa bem. Quer dizer o seguinte, o Merz faz. Faz como, Lorival? Se ele não tem maioria com esse tipo de governo que o Mário indicou, que provavelmente vai ser formado, para fazer jus à principal promessa dele, quebrar o dispositivo constitucional que impede endividamento do governo alemão para poder investir em defesa e ajudar a Ucrânia. Foi isso que levou, inclusive, à queda do governo anterior, né, quando a FDP, né, o Partido Liberal Democrata, não aceitou empurrar esses limites fiscais, né, e que não são só para a defesa, são também para a infraestrutura, para dar um impulsionamento na economia que já foram 2 anos de retração, né, da economia, 0,3 em 23 e 0,2 provavelmente em 24, né. E Olaf Scholz ontem disse que não faz acordo com o Merz, embora o Scholz também seja um pato manco nessa liderança, né? Já foi desafiado pelo Boris Pistorius, que é o ministro da Defesa, e que provavelmente vai assumir a liderança do SPD, do Partido Social Democrata, e negociar, sim, com a CDU, porque não existe nenhuma alternativa, né? A alternativa seria a alternativa para a Alemanha, que é descartada, né? O impasse, falando da queda do muro, né? No ano passado, quase que esse muro caiu na França, quando o Éric Ciotti, líder dos republicanos, anunciou que apoiaria
a reunião nacional, né, da Marine Le Pen depois da sua vitória na eleição europeia. Ele foi expulso do partido, né? Afinal, os republicanos é o herdeiro do gaullismo que lutou contra o nazismo na França, né, contra o Marechal Pétain. Agora, a dificuldade é muito grande porque existe no campo econômico um impasse muito grande. Quer dizer, você precisaria reduzir os gastos do Estado, o peso do Estado, para elevar a competitividade da indústria alemã, da economia alemã. Por outro lado, como eu acabei de dizer, precisa de gastos do Estado para melhorar a infraestrutura, para reativar a economia. E não há acordo sobre esses grandes temas entre a CDU e o Partido Social Democrata. Então, de fato, um mês é muito pouco, é mais realista do que ele havia dito antes, de fazer isso chegar até na Páscoa com um acordo, que aí seriam 2 meses, a média são 70 dias, em 17 levou 170 dias, porque exatamente como você explicou, é um acordo que é um documento muito sério. Um contrato. Levado muito a sério. E o partido menor da coalizão tem muito poder de negociação, né? Geralmente fica com o Ministério das Finanças e tal. Então, não vai ser nada fácil. E a Alemanha e a Europa não têm esse tempo no que diz respeito tanto aos problemas econômicos, quanto principalmente aos problemas de defesa que o abandono do Trump da defesa da Europa colocam na mesa deles, né? Mário, a pessoa da qual estamos falando nesse momento, o Friedrich Merz, ele foi hoje descrito por boa parte da imprensa europeia como o político europeu mais importante a partir de hoje. Que condições ele tem de liderar a Europa no contexto de desordem internacional que nós estamos vendo? Olha, não vai ser fácil, eu tenho a impressão que ele vai ter que primeiro, obviamente, fazer essa coalizão, se entender com seus parceiros, se entender com o SPD. O Scholz, além de um sujeito que tem grande categoria em termos internacionais, foi também ministro das Finanças de Merkel. Portanto, é provável que, se ele for convidado para o governo, que também venha ocupar novamente essa cadeira, se for convidado, né? E se ele, obviamente, quiser continuar a participar. Mas o Merz vai ter, obviamente, uma certa dificuldade, não é? Não é que ele seja totalmente inexperiente, ele está na democracia cristã há muito tempo, né? Ele e Merkel eram filhotes do Helmut Kohl na Alemanha. E ele tentou já ser o chanceler, não conseguiu, e num dado momento a Merkel, ele teve lá um problema com a Merkel e foi afastado da concorrência para o cargo principal. Mas ele é um empresário, ele é um homem muito de posses, né? É tido como milionário na Alemanha. Pode ser até que com isso ele se entenda melhor com o Trump, né? Tem aí uma linguagem em comum, mas não há dúvida nenhuma que não vai ser fácil. Agora, que a Alemanha precisa exercer essa função de líder da Europa, tanto em termos econômicos quanto em termos militares, não há dúvida nenhuma, porque isso aí é que vai fazer a eventual diferença da participação da Europa nessa nova ordem internacional que está se formando no horizonte. Uma coisa interessante no contexto do que o Mário vem abordando, na figura do Merz, bem sucedido, ele era o CEO da filial alemã da BlackRock, uma das grandes investidoras, dos grandes administradores de portfólios mundiais. A participação direta dos empresários alemães daquela tradicional região industrial do Ruhr, sobretudo os que fabricam armas, particularmente um conglomerado chamado Rheinmetall, que vem cobrando do próximo governo alemão, que começou hoje, ou vai começar, ou está começando agora, uma decisiva virada para investimento no setor de defesa e tecnologia. A gente viu essas viradas lá. Até o próprio Scholz, ali atrás, no começo da guerra da Ucrânia, tinha dito: isto aqui virou, deixamos de ser pacifistas, mudamos. Ou não? Essa eleição dissolveu tudo isso? Pois é, esse é um processo que toma tempo, sobretudo num país como a Alemanha, que tem 2 severas restrições a esse movimento. O seu passado, a sua história, né, do nazismo e tal,
primeiro lugar. E o segundo lugar também é o seu passado de ter tido uma hiperinflação, que, aliás, contribuiu para a ascensão do nazismo, né? A gente sempre fala que Schuld em alemão é culpa e é dívida, né? Então, os alemães não gostam e, aliás, estão num momento de muita poupança. O povo alemão está inseguro, não está otimista e não está consumindo, né? Então, isso gera um impasse econômico muito grave, né? Assim, e há uma tensão política também na Alemanha. É claro que sempre houve muita disputa eleitoral entre os dois grandes partidos, mas hoje existe uma tensão política, né, com o SPD acusando a CDU, o Merz, de ter, como o Mário estava contando, recorrido à AfD, né? Isso é um tabu na Alemanha para aprovar uma lei contra a imigração, e isso é uma acusação muito grave que o Merz vem se defendendo dela, falando, olha, eu apresentei a lei, tinha tido um atentado desses horríveis que tem havido de imigrantes por imigrantes na Alemanha. Houve 3 em sequência. E foi agora em janeiro, ele propôs essa lei e ele falou, não posso impedir que a AfD vote a favor de uma lei que eu estou propondo, mas isso foi considerado uma falta de habilidade política para opor naquele momento, pouco antes da eleição, melhor esperar a eleição, que ele ganharia, e apresentar já como chanceler. Ele achou que não dava para esperar. Existe, assim, uma certa inexperiência, sim, porque ele nunca ocupou nenhum cargo executivo. Aliás, a Merkel não deixou, né, como o Mário estava contando, deixou ele de lado, e aí foi que ele saiu e foi para o setor privado chefiar ali o BlackRock na Alemanha. Ele foi deputado europeu, foi deputado alemão e tal, mas há muita incerteza sobre se ele terá capacidade de assumir liderança num momento tão difícil para a Alemanha. Sobretudo quando a gente considera certos desafios políticos que resultam de transformações sociais na Alemanha que vêm acontecendo ao longo do tempo, Mário. Quando a gente considera a tarefa do Merz agora diante da Alternativa für Deutschland, não é efêmera. Se alguém achava que ela vivia apenas do seu, digamos, núcleo duro de gente identificada com o passado alemão, sobretudo o passado do regime nacional socialista, engana-se. Ela tem uma base social sólida, ela tem ao seu favor um profundo descrédito do eleitorado alemão em relação à capacidade dos partidos tradicionais de resolverem problemas. E agora a gente vê uma parcela muito importante da juventude alemã indo em direção a ela. A Alternativa für Deutschland foi, como também de Linke, o partido de esquerda, eles foram muito hábeis em usar TikTok para trazer essa juventude. Como é que o Merz vai lidar com isso? Porque ele é um político tradicional, da Alemanha tradicional. E William, há um elemento adicional, é que a AfD tem a sua principal base política no leste alemão, né? Então, parece uma ironia, mas o leste alemão sente falta daquele período de mão firme, né, que eles passaram durante o regime comunista. Então, esse é um dado muito interessante. O muro caiu fisicamente, mas o muro ainda está na cabeça das pessoas. Quem vive na Alemanha percebe isso nitidamente. Tem gente em Berlim, por exemplo, em Berlim Oriental, que nunca foi a Berlim Ocidental e não tem interesse de ir e acha que não precisa ir. Então, serão necessárias algumas gerações ainda para que essa idiosincrasia termine na Alemanha, porque isso aí também dá gás a esse partido que, por incrível que pareça, tem uma ligação com a Rússia, não é? Daí a razão pela qual o Elon Musk vai à Alemanha e pede apoio a esse partido, que tem uma ligação profunda com a Rússia, resquício ainda de uma época em que a Alemanha era dividida e ainda hoje, na sociedade alemã, como você sabe, muita gente que tem grande admiração pela Rússia, sobretudo no que diz respeito à cultura, não é? Às artes, ao teatro, à literatura, à língua, não é? Que o leste ainda fala, tem muita gente que ainda fala alemão, russo no leste da Alemanha. Então, esse elemento é um complicador na ascensão.
desse partido.